A paz do Senhor a todos os irmãos na fé. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, nesse dia maravilhoso, gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos para fortalecimento espiritual, para que fiquem firmes na presença do Senhor. E também para aqueles que ainda não conheceram a Jesus, que possam despertar o interesse através da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Amém? A palavra que eu gostaria de compartilhar hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 9, do versículo 13 em diante. Amém? A palavra de Deus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim: Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa mais maravilhosa que o nosso Senhor Jesus fez por cada um de nós, amados irmãos. No tempo da lei, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como homem nessa terra, o povo de Israel vivia abaixo da lei, que foi a lei que o Senhor deu a Moisés, para que eles pudessem viver uma vida que agradasse ao Senhor. Só que a lei era uma sombra, como se fosse um ensaio, um aprendizado, ou talvez podemos dizer um caminho para o que viria mais na frente, que é o verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naquela época, era costume pela lei fazer o derramamento de sangue de um animal puro, um boi, um touro, um carneiro, para remissão de pecados. Então, quando alguém pecava, pela lei, a pessoa sabia se tinha pecado ou não, pegava, levava um touro ou um carneiro e sacrificava esse animal no templo do Senhor. Então ali, conforme a palavra diz, a cinza, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santifica, quanto à pureza, a purificação da carne, ou seja, aquilo purificava de novo as pessoas, tirava o pecado, digamos assim. Mas realmente isso não santificava a pessoa, era, como eu disse anteriormente, um ensaio para aquilo que viria, porque realmente aquele que tem poder para limpar, para tirar, apagar os nossos pecados, é o sangue de Jesus. Então, mais adiante, o Senhor Jesus vem e, como cordeiro imolado, ou seja, sem nunca ter pecado, ele derramou seu sangue naquela cruz como para pagar o nosso castigo. Porque a gente sabe pela palavra que o salário do pecado é a morte. O que significa isso? O castigo de quem peca é a morte. Amém? Pela lei do Senhor. Mas Deus morreu naquela cruz por mim e por você, para que eu e você não venhamos a morrer, não venhamos a condenação eterna, mas sim a ter vida eterna com o nosso Senhor, porque tanto Ele nos amou. Amém? Então Ele derramou o seu sangue, por isso que na palavra fala, quanto mais, ou seja, se antes eles derramavam o sangue de um animal inocente, sacrificava esse animal como forma de pagamento pelos nossos pecados, quanto mais o sangue de Cristo. Aqui diz a palavra que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, ou seja, ninguém falou para ele vir e morrer naquela cruz por mim e por você. Ele se ofereceu, amém? Porque ele se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O que significa isso? Sem nunca ter pecado, ter falhado em nada, totalmente 100% ser humano, sendo filho de Deus, mas nessa terra viveu completamente como ser humano. Mas ele se ofereceu imaculado ao Deus
a Deus sem mancha nenhuma, sem pecado nenhum. Então, Ele nos purificará as nossas consciências das obras mortas. Que significa isso? Do tempo em que a gente não conhecia o Senhor, que a gente não conhecia a palavra de Deus. Hoje em Cristo Jesus, uma vez que nós reconhecemos, fomos tocados pelo Espírito Santo, pela infinita misericórdia do Senhor, nossos olhos foram abertos para ver o pecado, para ver como andávamos de uma maneira errada na presença do Senhor. Então nós nos arrependemos e reconhecemos que somos pecadores e declaramos com a nossa boca que o Senhor é o nosso, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo então nos limpa de todos os nossos pecados. Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês através dessa palavra é que muitas vezes a gente, mesmo depois já de ter recebido ao nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, vem acusações dos nossos pensamentos, as lembranças de como quando a gente no passado ofendia a Deus através das nossas atitudes, as nossas ações, como a gente aborreceu o Senhor, como a gente entristecia a Deus, ignorando totalmente a Deus. Muitas vezes pecando conscientemente, deliberadamente, sabendo que não estávamos fazendo o que agradava ao Senhor. Porque certos pecados, amados irmãos, a lei do Senhor está escrita no nosso coração. Claro que é um processo, uma vez que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, nos começa a impulsionar, a guiar, e a gente começa a ler a palavra, ele começa a explicar, ensinar pra gente todas as coisas. Mas é um processo, e no meio do caminho, muitas vezes a gente tropeça e vem um acusador trazer essas más lembranças do passado e a gente se sente culpado e se afasta de Deus, se sente envergonhado. Muitas vezes a gente pensa que é fraco, que a gente não é digno, não é merecedor, mas o Senhor nos vem trazer essa palavra hoje, de que o sangue de Jesus tem poder para apagar todos os pecados. O Senhor pega o seu passado e joga no mar do esquecimento. É isso que Deus faz. O sangue de Jesus tem poder, te faz nova criatura. O Senhor vai te ensinar. Começa página em branco, amados irmãos. Deus vai te guiar se você realmente com um coração decidido, humilhado na presença do Senhor, reconhecendo que não é com as tuas forças que você vai fazer nada. Que com as tuas forças, com as minhas forças, amados irmãos, nós não podemos viver uma vida agradável a Deus, diante dos olhos de Deus, porque Deus é santo. Mas Deus, sabendo que nós somos imperfeitos, através do seu Espírito Santo, nos ajuda. Cada dia Ele nos sustenta com a sua destra de poder. Ele nos fala através da sua palavra, Ele nos guia, Ele se comunica com a gente através de sonhos, de visões, através da palavra do Senhor, que são Espírito e vida eterna. E a gente pede ao Senhor discernimento, a gente pede essa sensibilidade para que os nossos ouvidos possam estar atentos ao que o Senhor nos está dizendo ao nosso coração. E assim a gente vai aprendendo com o Senhor o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Amém? E a gente vai caminhando de uma maneira reta diante da presença do Senhor, com temor. Porque o que freia um cristão de fazer muitas coisas na incerteza? O temor a Deus, o temor de falhar a Deus. Se você não sabe se o que você está fazendo é pecado ou não, se isso agrada a Deus ou não, é preferível não fazer. Porque é o Senhor quem vai pôr no teu coração o fazer como o querer, amados irmãos. Então o temor ao Senhor é muito importante. A gente evita muitos problemas, porque o Senhor não quer que a gente sofra mais na frente. Amém? Mas a palavra é essa, que o sangue de Jesus tem poder, que não fique se martirizando, que Deus apaga os seus pecados. Deus não está nem aí para o que você fez no passado. Amém? A não ser que o seu passado venha para ser um testemunho hoje para a glória do nome dEle. Deus apaga tudo, Deus faz todas as coisas novas, Deus é Deus de nova aliança. Nova aliança, amados irmãos. E não há nada que o sangue de Jesus não possa transformar, limpar, purificar. Ele nos justifica diante da santa e poderosa presença do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que o objetivo e o que está no coração do Pai toda a eternidade e para sempre é de que seus filhos estejam com Ele.
Amém? Porque Ele não mesmo nem deixou de enviar o seu único filho, que mais Deus não faria por nós, amados irmãos. Então reflitam nessa palavra, não permita que o inimigo se burle, zombe da gente, zombe de vocês com pensamentos negativos, porque esse é o trabalho dele, querer nos afastar do Senhor. Mas nós sabemos que Deus nos amou com amor eterno, que Ele enviou o seu Filho, que há poder no sangue de Jesus, e nova criatura nós somos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Boa noite, que os irmãos descansem na presença do Senhor e louve a Deus, porque o seu amor é infinito e sobrenatural, maravilhoso, amados irmãos. A paz de Cristo.